Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor, bendito é o seu santo nome. Muito feliz eu estou. Que fim de semana gostoso nós tivemos, meus irmãos. Que tempo maravilhoso. Começou na sexta-feira. Quem teve a oportunidade de vir e participar das preparações, tem uma série de vídeos aí do making off, da preparação, os irmãos ali, né? Tinha uns irmãos que trabalhar que é bom, nada, estava deitado aqui assim, soltando bexiguinha, mas foi uma bênção, meus irmãos. E sábado o Senhor nos presenteou. Que tarde maravilhosa com as crianças, que tempo festivo de alegria, e também com os adolescentes que saíram, como já dito, para fazer a evangelização. E à noite nós tivemos o culto aí do Grupo Rede e Rede Teens, e que foi também maravilhoso. Você tinha que ver os adolescentes falando dos atributos do Senhor, falando de características do nosso Deus, e que palavra que o Senhor também preparou para todos nós ontem. E hoje não foi diferente, começamos na maturidade, uma reunião também muito proveitosa, um tema muito importante para todos nós, fruto do Espírito, entre temperança, paciência, longanimidade, coisa que nós estamos, não é, em abundância, aleluia, não é? E que precisamos então buscar no Senhor para nos aperfeiçoar, que o Senhor nos aperfeiçoe. E tivemos também a reunião com a liderança, foi super gostosa. Então, meus irmãos, se você olhar para alguém e tiver uma certa olheira assim, liga não. Mas eu digo a você, se me der uma empurrada, eu acho que eu caio e fico no chão já dormindo. Mas no Espírito a alegria é tão grande, que tempo maravilhoso. Glória a Deus pelo que o Senhor tem feito. Por isso eu digo a você que não teve a oportunidade de participar de algum desses momentos, não perca as próximas oportunidades, porque o que o Senhor tem feito é muito grande. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, eu convido todos agora a irem comigo até Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Enquanto você localiza aí, foi anunciado aqui dia 7 de agosto, não essa sexta-feira agora, a próxima, nós vamos ter a nossa terceira vigília desse ano. Então, programe-se para que você esteja aqui conosco. Não perca a oportunidade de orar e orar em conjunto com a igreja, colocar os seus pedidos e orar também pelos pedidos da igreja, pela comunidade, juntos como família. 7 de agosto nós vamos começar às 10 horas da noite, é isso? 10 horas, não é? Que começa a vigília. E aí nós vamos até às 10 do sábado, amém? Os irmãos já desistiram de participar, né? Glória a Deus. Romanos 12, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este tempo que o Senhor preparou para todos nós, entre uma semana agitada de programações e arrumações aqui na igreja, até o presenciar, Senhor, do Teu mover entre as crianças, adolescentes, entre os irmãos trabalhando juntos e com alegria. Que bênção todas essas coisas. E agora pedimos, Pai, na Sua bondade, que o Teu Espírito fale conosco, fale ao nosso coração, Senhor, naquilo que necessitamos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Quantos aqui já escutaram falar de uma declaração chamada Potsdam? Potsdam. Não é pote de Danone. Potsdam. Potsdam, meus irmãos, para quem não conhece, é uma cidade alemã. E essa declaração, chamada Declaração de Potsdam, neste dia 26 de julho, só que de 1945, foi emitida. É uma declaração que foi feita pelos aliados da Segunda Guerra Mundial.
Os aliados, então, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a China e a União Soviética, eles estavam todos juntos ali e fizeram, então, uma declaração chamada Declaração de Potsdam. Tem esse nome porque foi nessa cidade, e essa cidade fica na Alemanha. Se você se lembra da história, Segunda Guerra Mundial, um dos grandes, vilões de tudo isso é a Alemanha, e os aliados estão exatamente na Alemanha, agora devastada, Hitler já não existe mais, a Alemanha já está falida, já está vencida, e ali naquela cidade onde ficava um dos únicos castelos que sobreviveram a todo aquele massacre, porque Berlim estava destruída a essa altura, juntaram-se todos lá e fizeram essa declaração. Essa declaração, meu irmão, é um ultimato. É o último ultimato. Porque, sabe aquele pai que chega, menino, não bota a mão aí que você vai apanhar. Aí o menino vai fazer assim, que você vai apanhar. E aí o menino vai chegando mais perto, aí começa a contagem. 2, tem gente que chega ao 3, tem gente que passa do 5, tem gente que nem chega no 1 e já pá! Na criança, Independente, várias vezes os aliados se manifestaram contra o Japão, dizendo, amigão, melhor você parar, recuar nas ações militares, devolver os territórios que você anexou à força, porque vai dar ruim para você. Várias vezes as conversas aconteceram e essa foi a última ação diplomática em 1945, 26 de julho de 1945. Fazendo as contas aí, quantos anos atrás, meu irmão? O matemático, usando os dedos. Este número grandioso, não é? 71 anos? 81 anos. O meu tio que faleceu ontem, ele era de 1942, então ele tinha 2 para 3 anos quando isso aconteceu. Esse evento, então, soltou uma declaração que foi parar lá no Japão, no dia 25. No dia 28 de julho, o Japão respondeu. Meus irmãos, o período ali era de guerra. Em 1941, o Japão tinha bombardeado os Estados Unidos lá no Pearl Harbor, quem conhece viu o filme, e a situação estava tensa. Veja quantos anos até que finalmente, em 1945, deram um alerta final. A paciência acabou. E o Japão, que era na época um país imperialista, o seu imperador tinha pelo povo, aquele carisma. Para o Japão, rendição era a pior das humilhações, pelo que fala-se a história do Japão, a PRI japonesa pode dizer, É como se faz lá no Japão e tudo mais, além do sushi, sashimi. E aí, o que eles fizeram? 3 dias depois, no dia 28 de julho, o primeiro-ministro japonês, o senhor Takashi Washashima, que eu não lembro o nome dele, ele responde, e a resposta que ele dá é 2 aerogrifos. Como é que chama os desenhos da palavrinha do japonês? O irmão japonês aqui. A letrinha do japonês, como é que chama? Kanji. O kanji. Eram 2 kanjis. Não fala para eu repetir, porque eu não vou conseguir. É muito difícil falar aquele wachachara, Eram 2. E aqueles 2 que ele respondeu como o ultimato que o Japão respondeu, foi mal interpretado. Bateu no ouvido dos aliados como, não estou nem aí. E o que o Japão estava querendo dizer era, eu vou colocar isso aqui de lado como uma pendência, não vou responder agora, uma hora eu respondo. Só que a forma de responder foi mal interpretada. Se de propósito, se por um equívoco, não vem ao caso. O fato é que para os aliados a mensagem foi, não estou nem aí para vocês. Rejeitei a tua proposta de pacificação. Bom, o que isso resultou, meus irmãos? 12 dias depois, a primeira bomba atômica foi usada. Quando os Estados Unidos deram essa ameaça, 10 dias antes eles tinham testado com sucesso a primeira bomba no Novo México. Então eles não blefaram, eles disseram, se não for para trás vai dar ruim. E aí foi mal interpretada a resposta, veio a primeira bomba no dia seguinte ou 2 dias depois, a segunda em Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki foram exterminadas. Sabe, meus irmãos, o texto que nós estamos lendo aqui
é o texto aos Romanos, é o apóstolo Paulo escrevendo. Isso é um tratado teológico, é um texto denso e maravilhoso. A igreja precisa conhecê-lo. E o apóstolo Paulo fala de algumas coisas que se referem a um ultimato. Não de um país contra outro, mas do Senhor, meus irmãos, contra a humanidade caída. Há necessidade de mudança de comportamento. Há necessidade de um caminhar diferente. E para todos nós que estamos em Cristo e caminhamos com o Senhor, por vezes, o nosso caminhar traz passos que se assemelham àqueles que estão no mundo. E quando isso acontece, vem a palavra de Deus para mim e para você e diz assim, Romanos 12, verso 1. Portanto, quando se aparece a palavra portanto, existe um conteúdo atrás dela e que agora o apóstolo Paulo conclui com base nesse conteúdo. E quem conhece essa epístola sabe que os capítulos 9, 10 e 11 fala sobre o povo de Israel. E que mesmo eles sendo povo escolhido, existe dentre Israel aqueles que são israelenses, mas não são povo de Deus. Porque ser povo de Deus não se trata de descendência sanguínea, mas é de ordem espiritual, e é o Senhor quem assim o faz. E agora vem o verso 1. Portanto, se você está enxertado na videira verdadeira, como falamos hoje pela manhã, se você está em Cristo, portanto, verso 1, irmãos, quem é irmão? É o primo? Quem é irmão? É o vizinho? Irmão é aquele que é filho do mesmo pai, da mesma mãe. No caso aqui, irmãos, porque somos todos em Cristo, filhos do mesmo pai. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós já estudamos esse texto. Os irmãos devem se lembrar que esse sacrifício vivo é a mortificação da carne, irmão. É colocar os seus desejos, sentimentos, a tua vontade, o raio gama, tudo isso em cima do altar de Deus e sacrificar isso, para que você não se transforme no velho homem, para que você não assuma a forma desse mundo decadente, mas para que você caminhe em espírito, como falávamos hoje pela manhã. E dessa forma, então, a palavra do Senhor nos chama a todos os dias. Isso é uma prática constante para mim e para você que estamos em Cristo. É a praxis cristã, então, é o nosso dia a dia. Colocar em cima do altar do Senhor, não é o dinheiro do teu dízimo, não é o tempo que você achou que sobrou e vou dedicar, não, é colocar os teus pensamentos sobre o altar do Senhor, é colocar as tuas vontades sobre o altar do Senhor, é colocar os teus desejos, os teus sonhos, tudo no altar do Senhor, como quem diz, faça-se em mim e cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. Esse é um sacrifício vivo, santo, porque é para Deus, é separado, não tem mácula das coisas deste mundo, mas nós estamos nos entregando ao Senhor, não é? E ele diz assim, e agradável a Deus. Agradável é porque cumpre exatamente a prescrição de Deus, é o que Deus está mandando você fazer. E quando você cumpre aquilo que você deve fazer, porque o Senhor assim lhe comandou, isso agrada ao Senhor, não torna Deus mais feliz, não é neste sentido, mas é no sentido de cumprimento das ordens de Deus. Todos os dias, você e eu devemos nos entregar como sacrifício vivo. E ele diz, e este é o culto racional de vocês. A fé cristã, meus irmãos, ao contrário do que muitas pessoas por aí falam, ela não é uma fé mitológica. Ela não é uma fé que não se sustenta, mas ela é sim baseada em fatos, ela é sim baseada em conteúdo escriturístico, existem muitos elementos que comprovam aquilo que é a nossa fé. Então eu queria que você guardasse isso, meu irmão, quando alguém lhe dissesse assim, poxa, tem que ter muita, não é? Criatividade para crer em algo assim, meus irmãos, nós todos devemos estar prontos a responder essas pessoas. Quão firme é a nossa fé, não só o nosso sentimento acerca, mas a veracidade da palavra de Deus. Faz mais de 2000 anos que tentam desmontar cada um dos versículos bíblicos. Alguém conseguiu até hoje? Porque esta é a verdadeira palavra de Deus, meus irmãos. Ela é inerrante, infalível.
E aí o Senhor diz para mim e para você: e este, o teu sacrifício vivo, santo, e que cumpre a vontade de Deus, por isso é agradável ao Senhor, este é o teu culto racional. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que você, com base em tudo que ouviu até agora, que você está em Cristo, você não merecia nada, você era inútil, você era um pecador, morto nas suas transgressões e nos seus pecados, até o capítulo 3, todos se tornaram juntamente inúteis, não há um só que busque a Deus. E aí Paulo vem explicando acerca da graça, vem explicando para todos nós que a lei agora não tem mais efeito sobre qualquer um de nós, porque estamos em Cristo. Ele nos explica que fomos chamados, lá no capítulo 8, meus irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor, e aquele que nos chamou tem nos capacitado. E agora, depois de falar daqueles irmãos que não são povo de Deus, mesmo sendo de Israel, agora ele diz para mim e para você: diante dessa verdade que você entendeu, entregue o seu sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o teu culto racional. A palavra racional é lógica no grego. Então ele está dizendo para mim e para você que diante destes fatos, de maneira lógica, você conclui que a melhor coisa que você faz na tua vida é se entregar a Deus. Isto é o seu culto racional. Não tem outra conclusão. Não, eu vou barganhar com Deus. Isso aí é quem não entendeu o Evangelho. Não, eu acho que eu não estou pronto ainda, talvez amanhã. Isso é porque não entendeu o que Deus fez por você. Agora, aquele que entendeu o culto racional, de maneira lógica, conclui que a melhor coisa da vida é se entregar nas mãos do Senhor e permitir que Ele assim realize a sua vontade na nossa vida. Aí entramos no versículo 2. E aí ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem forma no padrão deste mundo. Padrão deste mundo é a versão da NVI. O texto original diz: não tomem forma desta era. Não tomem forma desse conjunto de valores que o mundo tem, não se assemelhe a este mundo. E o que mais tem hoje de crente é crente querendo ser parecido com as pessoas do lado de fora e não com Cristo. É mais comum você identificar pessoas, às vezes, não é, que gostam de determinados assuntos, temas, do que você olhar para essas pessoas e dizer: ah, essa pessoa é crente. Sábado, depois de toda a nossa atividade, fui para casa, estava com fome. Pensei comigo: bom, miojo minha esposa não vai deixar eu fazer. Comida, talvez ela esteja cansada, vamos parar para comer alguma coisa. E no que entramos no restaurante, tinha um casal do lado com crianças, e eu olhei e falei: ó os crentes aí, ó, saíram da igreja e vieram comer igual a gente. Aí minha filha: mas como é que você sabe que é crente? Eu falei: porque eles têm cara de crente. Aí ela parou, ficou olhando, e eu reparei que ela ficou mirando, porque eles saíram muito impressionados do dia aí, né? E ela ficou reparando, porque a mesa era a mesa vizinha, e eu já estava quase falando: para de prestar atenção na conversa dos outros, irmã, que é isso? Aí dali a pouco ela virou assim para mim: pai. Eu falei: o que foi? Ela: baixa aí. Eu falei: o que é, menina? É crente mesmo. Por quê? Como é que você sabe? Porque ela estava falando de Deus. E eu falei: tá vendo? Porque crente tem cara de crente, irmão. Agora, crente que não tem cara de crente, aí eu não estou falando de terno e gravata, porque eu acho que vocês não estão vendo que eu estou usando gravata, né? Não estou falando se rapa o sovaco, se o cabelo vai para lá. Não é nada disso não, meu irmão. É postura, é posicionamento, e não se parece com o mundo. É diferente porque Cristo está em nós, e por isso nós não nos assemelhamos. E então Paulo diz: não tomem forma dessa era, esta era presente, porque existe uma vindoura. Nós somos participantes da era vindoura. Ainda não chegou esse tempo, mas nós já participamos dela. E aí ele continua a dizer, não é? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ora, acabou de dizer um culto racional. Lógica. Conclusão? Lógica. Por que você está entregando seu culto? Ah, porque minha mãe falou que eu tenho que fazer isso, né? Se eu não fizer isso, acho que eu tomo uma cintada da minha mãe. Ah, por que você está fazendo? Ah, porque o pastor lá falou que se não for assim, eu não posso mais exercer o ministério, né? Ele não vai deixar eu participar de nada. Não, irmão, é porque você concluiu que obedecer ao Senhor, se entregar a Ele, mortificar o seu desejo e viver os sonhos e os desejos do Senhor é a melhor coisa.
Aí agora no verso 2 ele diz: transformem-se pela renovação. Transformação é mudança, é totalmente diferente. Pela renovação da mente. Veja, meu irmão, que não tem nada de esotérico, místico, mitológico, é racional. E agora, quando ele diz mente, a mente tem um papel muito importante para todos nós aqui. Muitas pessoas, meus irmãos, são guiadas pelas emoções. Então, se está alegre, está feliz, age bastante. Se está triste, para de agir. Se está animado, está naquele dia, ajuda todo mundo e conversa e dialoga muito bem com todo mundo. Agora, quando nasceu o sol meio turvo, não é? Já se levanta chutando tudo. Irmãos, é racional. Não é na base do sentimento. O sentimento foi colocado como sacrifício vivo ao Senhor. Não é com base no que você julga as pessoas, mas é com base naquilo que Deus disse que você deve fazer. E agora ele diz: transformem a sua mente. Ou transformem-se pela renovação da mente. Essa renovação da mente, meus irmãos, é algo extremamente sensível e importante para todos nós. E essa transformação da mente, ela é executada pelo Espírito de Deus por meio da sua palavra. E aí, meus irmãos, nós todos devemos orar e buscar ao Senhor e compreender acerca da sua palavra. E aqui cabe só um capítulo, né? Oração, palavra, culto de oração, culto de estudo bíblico, seja ele qual for, vigília, o culto de sexta, manhã com Deus, estudo às terças, todas as oportunidades que o Senhor nos der para estudar a sua palavra e para orarmos, nós devemos aproveitar. Porque a mente, meus irmãos, está agora exercendo um papel muito importante para todos nós. Talvez alguém aqui não tenha ainda entendido o que eu quero dizer. Mas na perspectiva apostólica, na visão apostólica, e aí para que ninguém se preocupe, não estou falando do apóstolo Huachachara que usa chapéu ou não usa chapéu, sei lá quais que tem, eu estou desatualizado disso, mas eu estou me referindo ao colégio apostólico bíblico, das doutrinas apostólicas sobre as quais nós edificamos como o Senhor nos orientou. O que dizem os apóstolos? Acabamos de ler aqui então Paulo falando sobre a renovação da mente. Mas também Pedro fala acerca disso, temos estudado às terças. E aí eu convido os irmãos a seguirem comigo lá para a 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou operando. Tem muito crente se amparando em tradição, né? Mas fizeram assim a vida inteira, vou seguir também, é legal, é maioria. Meu irmão, fuja da maioria, fuja de tradição, siga e obedeça a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, diz o seguinte, acompanha aí comigo, o verso 13. Para quem não está familiarizado com a epístola de Pedro, este primeiro capítulo é tremendo. Ele fala quem você é em Cristo e como você se tornou isso em Cristo. Você é estrangeiro, você é peregrino neste mundo. E quem te tornou assim? Foi Deus, pela sua grande misericórdia, pelo agir do Espírito. Veja aí o verso 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E aí os versos seguintes, veja aí o 3º versículo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se
ou perder o seu valor. E paramos por aqui. Pedro então está mostrando para mim e para você quem agora somos nós em Cristo, pela obra que Deus realizou em todos nós, da qual nós não participamos com absolutamente nada. De repente Deus nos chama e nos levanta para a sua glória, e Ele então por graça transforma a nossa vida. E então Ele diz, agora, veja aí o verso 13, começa assim, Portanto, ele acabou de explicar quem você é. E depois de explicar exatamente quem você é, o verso 13 diz assim, estejam com o quê? Com o nariz preparado. Quem tem rinite, vá cuidar da sua rinite, né? Porque no culto é mó chato, né? Você está lá, de repente fica aquele negócio puxando, né? Tal. Não, é isso que Deus está falando? Não. Verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, a mente cingida em algumas versões. Essa preparação da mente, meus irmãos, o que Pedro está dizendo para todos nós aqui, é como se nós colocássemos nos dias daqueles homens, e eles se vestiam então com a sua túnica, a capa por cima, e tinha um cinto. Aquele cinto servia não só para apertar aqui a cintura, mas para que a capa fosse enrolada nela, de maneira em que as pessoas podiam andar sem tropeçar. Nós já vimos um pouco sobre essas coisas. Então, Pedro chama atenção para esta forma de dificuldade de andar, e agora cingida, preparada, que te facilita caminhar. Pedro chama a sua atenção para que a sua mente esteja exatamente assim. A mente, razão. E ele diz, esteja então com a mente preparada e prontos para agir. Ou seja, se for necessário sair imediatamente para uma ação, você está pronto. Preparados e prontos. Meus irmãos, tem muito crente que está dormindo no cinema e esqueceu o momento que nós estamos vivendo. E está vivendo a vida de maneira solta, desprendida, despreocupada com as coisas de Deus. E Deus já deu o seu ultimato a este mundo, do qual nós já não somos parte, porque agora somos peregrinos, somos forasteiros, como disse o apóstolo Pedro, porque o Senhor nos chamou para o seu reino. E agora não devemos mais seguir este mundo, não devemos tomar forma desta era, como disse o apóstolo Paulo. E então no verso 13 ele diz para mim e para você, esteja com a mente preparada, prontos para agir. E qual é o resultado de uma mente preparada? Qual é o resultado de uma mente pronta para agir? Ele diz lá, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, o primeiro ato aqui de uma mente preparada, que Pedro nos explica, é que esta mente, agora renovada, como Paulo ensina, essa é uma mente que cria a esperança. Ele diz, coloque então toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, não é para agora, não é para amanhã, é para o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Então, a minha mente e a sua mente estão focadas aonde? Onde está a nossa esperança? Onde está a esperança do crente, meus irmãos? Na volta do Senhor Jesus. Enquanto muitas pessoas, meus irmãos, se esqueceram que Jesus vai voltar, enquanto outros tantos não se lembram que esta não é, a nossa esperança, a volta de Jesus, o fim de todas essas coisas que nós vivemos hoje, nós agora recebemos de Deus um chamado. Nós todos devemos, então agora, com a mente preparada, estarmos alertas e colocarmos a nossa esperança. Não é no emprego, não é no relacionamento, não é na capacidade da igreja ou de qualquer coisa, mas é onde está a esperança do crente? Na volta do Senhor Jesus. E todas as demais coisas, com a mente devidamente setada, ajustada, pronta e preparada, agora ele olha e espera a volta do seu Senhor. Enquanto aqueles que esperam, meus irmãos, se preparam,
se dedicam em oração, se dedicam a ler a palavra de Deus, aqueles que não esperam, meus irmãos, estão levando a vida porque nada vai acontecer. Pode ser amanhã, depois de amanhã, não é como algumas pessoas falam? Não sei, meus irmãos. O tempo de Deus nós não sabemos. Existem coisas que precisam acontecer, segundo a palavra, para a volta de Jesus. Contudo, o que nós aprendemos pela Bíblia é que nós já estamos vivendo esses tempos. E então, para todos nós que estamos em Cristo e estamos vivendo esse tempo, Pedro diz: estejam alertas, prontidão. Meu filho, às vezes, ele está lá brincando, jogando videogame, e aí a gente diz: Rafa, me ajuda aqui, tem que segurar os cachorros, porque eu vou sair com o carro e os cachorros têm a mania de querer fugir, né? Estão fugitivos agora. E aí você chega lá, entra no carro, liga lá o carro e fica desse menino. Aí você volta lá: bora, Rafa! Já vou! Aí você volta lá no carro, fica desse menino. Daí a pouco você dá um berro: desce, menino! Aí ele vem: peraí, tal. Não tem senso de prontidão. Ora, imagina o Senhor Jesus voltando, meus irmãos, as trombetas tocando, e os crentes fazendo sabe-se lá o quê, não é? E peraí, aí ó, o trem da graça passa. Não é assim, mas é só para você entender a questão da urgência que Pedro está colocando aqui. Então a mente alerta, pronta, é a mente que deposita a sua esperança na graça. E esta graça é uma graça que há de ser revelada, porque eu já fui, não é, abençoado pelo Senhor. Verso 3: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. E agora eu olho para a volta do Senhor Jesus, e essa graça, a graça da volta de Jesus, e colocar fim a toda essa história de sofrimentos, pecados e tudo isso é uma graça maravilhosa. E nela está então a minha esperança. O primeiro resultado de uma mente que foi renovada pela palavra do Senhor, segundo aqui a ordem que Pedro apresenta, é uma mente que cria a esperança. Não é um caminhar que faz, Jesus voltar, não voltar, não é bem assim. Quantas pessoas já antes de mim vieram e Jesus ainda não voltou e se despreocupa, mas este que compreende a palavra de Deus, ou seja, mente, razão, culto racional, ele então tem a sua esperança na graça que há de ser revelada na volta do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa, meus irmãos, que a mente preparada gera é a esperança. A partir da esperança, meus irmãos, vamos até o capítulo 4. Nós vemos a segunda manifestação, então, dessa situação de uma mente pronta, de uma mente, então, preparada. No capítulo 4 da primeira de Pedro, nós vamos ver o verso 7. O verso 7 vai nos mostrar a segunda coisa que a mente preparada gera na vida daquele que está em Cristo. Porque este é o fruto da palavra e o Espírito de Deus trabalhando na vida das pessoas. Verso 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Estudamos isso lá às terças-feiras. Estamos então nos últimos tempos. Já vivemos estes últimos tempos. O fim de todas as coisas, diz Pedro, está próximo, e muito próximo, não sabemos quando, mas a volta do Senhor Jesus, onde está a nossa esperança, onde está a graça que há de nos ser revelada na volta do Senhor Jesus Cristo, como ele disse lá no capítulo 1, verso 13, está próxima. E então o verso 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, veja a ação que agora, com base nesse conhecimento, mente preparada, mente pronta, portanto, o que eu faço? Ele diz assim: sejam criteriosos e estejam alertas. A palavra do Senhor fala sobre um estado de alerta, um estado de critério em avaliar as condições do mundo. Se o fim de todas as coisas está próximo, eu preciso não só entender que Jesus está voltando, mas eu tenho que entender o que a palavra nos ensina acerca deste tempo chamado fim dos tempos.
A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. A Bíblia fala sobre o crescimento da iniquidade, o crescimento da perseguição e tantas coisas que nós todos sofreremos. Então, uma mente preparada faz o que nesse sentido? Uma mente preparada e que está então criteriosa e alerta, ela se dedica à oração. Quando nós vemos cultos de oração que os irmãos não aparecem, isto é porque os irmãos não estão alertas e não estão criteriosos com o tempo que nós estamos vivendo. Ai, pastor, mas eu tive um problema. Toda sexta-feira você tem problema? Toda sexta-feira você tem alguma dificuldade? É churrasco toda sexta-feira? Me chama. Pelo menos um eu tento ir. Né? Está parecendo aquelas picanhas prometidas em época eleitoral que nunca chega. Irmão, quando nós olhamos para a igreja, que ela não se atenta ao estudo da palavra, é porque ela não percebeu em que momento do tempo ela está. Quando nós percebemos que a igreja ainda não despertou para a oração, é porque ela ainda não entendeu que o fim de todas as coisas está próximo, irmão. Tem gente na tua família que ainda não conhece a Cristo? Tem gente próxima de você que você tem, não é, alegria de ter relacionamento e que ainda não conhece a Cristo? Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que orar, não só clamar por estes, mas clamar por livramento, irmão. Clamar ao Senhor por misericórdia, porque os tempos são difíceis. Porque estamos no fim de todas as coisas. O fim está próximo, diz Pedro. E então estejam criteriosos, porque você está olhando tudo isso e faz o quê? Fica, ai que legal, vou fazer uma pipoquinha e vamos ver o circo pegar fogo. Não, irmão, você está dentro do circo, então você tem que fazer o quê? Alerta, irmão, para fugir destas coisas, fugir das tentações, fugir das situações difíceis e pedir a Deus, clamar a Deus por livramento, por socorro sobre a igreja, sobre os irmãos que estão em lugares que tem perseguição, como nós conhecemos alguns lugares e por vezes testemunhamos aqui entre os irmãos. Se não me engano foi o Igor que comentou no último culto, não é? De homens inclusive. Meus irmãos, então veja, há a necessidade. Sabe quando você pega aquela criança e vem cá que você vai tomar uma bezetacil? Não quero. Não, vai tomar uma bezetacil. Preciso tomar uma bezetacil. Não quero porque vai doer. Que não sei o que. Mas precisa, irmão. Muitos crentes têm reagido exatamente assim. Aí alguém vai dizer, mas é chato orar, né? Se você for corajoso, diga a verdade por que você não participa. Não é dos teus compromissos. Você não está interessado. Você precisa ser sincero com você mesmo, não é comigo. Você não tem interesse. Porque se tivesse, assim como as coisas que são interessantes e importantes para você, você muda os teus programas para cumprir, essa parece que você não tem mudado. E essa eu posso falar, não de você, estou falando de mim, pelas minhas dificuldades. Meus irmãos, a carne milita contra o Espírito, é isso que a palavra nos ensina. Então não é natural para você se dedicar à oração, por isso que disse Paulo, como já acabamos de ler, todos os dias faça o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o teu culto racional. Porque não é pela vontade, pela emoção, é pela razão, irmão. Você entende o que é a mão de Deus? Não a mão de graça de Deus. Você entende o que é a ira do Senhor, irmão? Se você entende isso, certamente olhando para isso, para o fim de todas as coisas que está próximo, eu penso que você se dedicaria mais. Se Deus mandasse um anjo hoje, e aparecesse entre nós, exatamente daqui a 5 minutos, não agora, porque senão você não vai entender o que vai acontecer, né? 5 minutos, Senhor, segura aí, para que o anjo apareça. Aí o anjo aparece, aquele clarão, todo mundo morre de medo achando que vai morrer, aí o anjo vai dizer como padrões bíblicos, né? Não temas, eis que vos digo que daqui a 1 semana o Senhor Jesus volta. Irmãos, eu tenho certeza que essa semana vai ser a semana mais diferente da tua vida. A palavra está dizendo exatamente isso. Qual a diferença, irmão? Por que não mudou ainda? Por que a tua prioridade está em qualquer outra coisa? O Senhor está dizendo, verso 7 do capítulo 4, leia aí comigo, o fim de todas as coisas está próximo, irmão. Portanto,
Sejam criteriosos. Portanto, eu vou ser criterioso. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e alertas. Irmão, tem crente que não está nem preocupado se a boca ainda está suja. Você acha que esse está preocupado se está orando, se não está orando, se a família... A boca ainda está suja. Parece a sola do pé. Meus irmãos, nós não parecemos com este mundo. Nós devemos sacrificar o nosso eu diante de Deus. Eu sei que a vontade e hoje de manhã compartilhamos com sinceridade alguns testemunhos aqui, não é? Eu sei que a vontade às vezes é de se levantar, catar pelo pecocinho, e bater a cabeça na quina assim, né? Pim! Daquele sujeito, daquela sujeita. Eu sei, irmão, porque eu também, né? Não é sempre, mas dá as vontades às vezes, né? O que nós temos aprendido do Senhor? O que a palavra de Deus tem aperfeiçoado a minha vida, a ponto de hoje, ainda que venha essa vontade, racionalmente eu entendo que eu devo sacrificar o meu eu ao Senhor, porque o fim de todas as coisas está próximo. Eu tenho que estar alerta, esse irmão está fazendo essas coisas, porque este tempo, disse o Senhor, aconteceria. Qual é a novidade para qualquer um de nós? Meu irmão, essa epístola, ela deve ter pelo menos, não é? Se não 2000 anos, já um pouquinho menos. Não tem novidade. O que tem é crente que não conhece a palavra de Deus. E aí se torna novidade. Mas glória a Deus, antes tarde do que mais tarde, como diria um sábio, não é? Por isso, a segunda coisa que a palavra de Deus, quando renova a mente, quando tem uma mente renovada, ela gera, é a esperança da volta do nosso Senhor Jesus. E a segunda coisa, ela inclina a pessoa para a oração. Faça você a sua análise. Se você não tem essa inclinação, é porque você não está com a mente cingida. É porque a sua mente não está pronta. E precisa então cingir. Esta é uma ordem para você, palavra de Deus, não eu, lógico. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? O fim de todas as coisas está próximo, irmão. Precisou o anjo aparecer aqui? Aí os irmãos falam assim, amém. Tem até medo de falar amém, porque sabe o que significa o amém. E aí Deus está vendo, né, irmão? Você falou amém? Aí os irmãos falam, amém, irmão? Aí tem que falar, porque senão o pastor está olhando bem para mim na hora que ele fala, amém, irmão? Os irmãos estão com medo, né? Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, sou só o mensageiro. O nosso estado de alerta é para com o nosso Senhor. O nosso temor é para com o nosso Senhor, porque estes olhos estão em todos os lugares, inclusive no mais profundo da sua existência. A segunda coisa, então, que uma mente cingida e preparada gera é esse estado de alerta que inclina para a oração, entende que são tempos difíceis e vai buscar o Senhor. A terceira coisa, veja, meus irmãos, Pedro está falando o uso completo da mente, e a mente renovada que Paulo falava lá em Romanos, no capítulo 12. A terceira coisa agora, capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, ele vai falar para todos nós, ali no verso 8, ele diz assim, estejam alertas e vigiem. Meus irmãos, se você conhece essa epístola, não é? Você está vendo a quantidade de vezes, a ênfase de Pedro a propósito do estado de alerta, da consciência. Desperta, irmão! Às vezes tem aqueles irmãos que estão no lugar que está chovendo muito e é risco de desmoronamento. Eu ia falar de desdobramento. Tem risco de isso aí? Deslizamento. Agora é outra palavra. Deslizamento é mais fácil. Tem risco de deslizamento e está todo mundo saindo correndo das casas e gritando, sai daí, sai daí. Aí tem um João sentado no sofá com o seu suquinho de laranja e está lá feliz com o carodinho. Como é que é a música, pastor? Eu quero ser, como é que é? Quero trabalhar. Ele está lá sentado, e o risco de desmoronar aquele treco e não sai, é estado de alerta, irmão. O que Pedro está fazendo aqui comigo e com você, pela terceira vez que nós estamos trazendo a citação, mas Pedro fez isso a epístola inteira. Ele diz aqui comigo e com você no verso 8, estejam alertas e vigiem. Vigia, irmão.
Quantos estão vigiando? Não precisa levantar a sua mão, porque Deus conhece. Você está vigiando, você está alerta? Ou as coisas, não é, desta vida têm sido capazes de ludibriar você e te enrolar num manto, não o manto do sagrado, mas te enrolar no manto do engodo, e de repente você está preocupado com um buzilhão de coisas, menos com o que é mais importante para você, que é a sua relação com Deus. Então o verso 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. Por quê, irmão? Porque estamos no fim de todas as coisas. E ele diz lá: o diabo, o inimigo de vocês. De quem que o diabo é inimigo, irmão? É de Deus? É o arquirrival do Senhor Jesus? Tipo Batman e o Coringa? O inimigo é de você, é meu, é seu, meu irmão, é nosso. A encrenca está do nosso lado. E agora Pedro está dizendo: olha, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor. Enquanto tem muita gente que não está alerta, está lá sentado, está deslizando tudo, está desmoronando tudo, e o cara está lá sentadão com um suquinho de laranja, assistindo o quê? O que ele está vendo? O que ele está vendo? Chaves. Está lá vendo Chaves e está tudo desmoronando. O diabo está andando ao derredor. E o que Pedro diz? Procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, você já viu um leão? De pertinho assim? Nunca foi ao zoológico? Nunca teve essa experiência? Rapaz, o bicho é grande. Leão é um bicho grande. E todo mundo acha que quando ele faz aquele igual, sabe aquele começo de filme, que aparece uma bolinha e sai a cabeça do leão e faz rau, né? Todo mundo acha que aquele rau é o grito de raiva do leão. Esse não é o grito de raiva do leão. Eu fiquei surpreso quando eu fui, conhecer um pouco mais. Eu fui ao zoológico com as crianças, né? Aí estou passando, aí tem uma estátua de um leão, não é? Na altura certa. Irmão, o bicho bate mais ou menos aqui assim. Na altura que ele tem mesmo. O zoológico recomenda os irmãos, viu? Mas é bicuda, tem que guardar o dinheiro, que é caro aquele treco. Ainda mais se você quiser comer lá dentro. Então, recomendo levar o seu miojinho e uma aguinha, mais um fósforo para você. É caro comer lá dentro. O leão está lá assim, ele está parado, com a cabeça meio abaixada assim, e ele está fazendo um bico como se ele estivesse querendo assoviar, sabe? Meio assim. O leão. Aí eu olhei para aquilo e falei: mas tantas formas de representar o leão, né? O leão assim, ou o leão assim com a pata, ou fazendo igual aquele do filme. Aí eu fui perguntar para uns doidos lá do zoológico lá. Falei: por que o leão está desse jeito? Aí ele olhou assim para mim com uma cara de como: você não sabe? Eu falei: desculpa, faltei nessa aula. O que acontece? Ele falou: essa é a postura de intimidação do leão. Ele não está rugindo. Ele emite um som que talvez para o ser humano seja até meio baixo, mas é escutado no meio animal, não é? De longe. E os animais que escutam, meu irmão, parece que gela até, não é, o cérebro do bichinho quando ele escuta, e não é aquele, é um meio com um som meio com assim. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa devorar, ou seja, não tem aqueles fazendo escândalo do teu lado, não, irmão. E aí o que o crente está fazendo? Tomando suquinho, assistindo Chaves durante o deslizamento de terra do lugar onde você está. Por isso o verso 9 diz assim: resistam-lhe. A palavra de Deus está falando que nós devemos resistir ao diabo. E aí ele diz como? Permanecendo firmes na fé, irmão. A fé, para muitos, é aquela expectativa, é aquela esperança, não é? Certeza de coisas aqui. O que Pedro está tratando não é a descrição de Hebreus, não, mas é o conjunto de doutrinas, é o conjunto de promessas, o que define o que nós entendemos como fé cristã. É razão, mente preparada. Ele já falou para você: esteja com a mente alerta.
criteriosa. E agora, com base em tudo isso, fique firme na promessa do Senhor. Ele pode andar ao derredor, não assusta não. Ele intimida com aquele beicinho lá, não liga não, rapaz, porque você é filho de Deus. O Senhor está com você, então esteja alerta, para não dar sopa, enfiar a mão na boca do bicho lá, mas esteja alerta. Criteriosos, é isso que Pedro está falando, e ele diz no verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo, irmão, percebe? Sabendo, como é que você sabe das coisas? Porque você sentiu no coração, não, meu irmão, razão, sabendo o quê? Que os irmãos que você tem, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, isso está acontecendo em todo lugar, porque estamos no fim dos tempos. Há conhecimento sendo chamado aqui à mesa. O Senhor está mostrando para mim e para você o estado de alerta, e uma mente em completo uso na fé, ela gera esperança na volta do Senhor, ela gera um estado de alerta que provoca a oração, ou seja, me leva a orar ao Senhor, e me deixa em alerta com os riscos de que eu sofra por conta desses tempos, porque eles são difíceis e o diabo está sondando. Mas como é que a gente resiste, não é? Ele diz, permanecendo firme na fé. Se você se lembra do Senhor Jesus, quando esteve no deserto, como que ele resistiu ao diabo, se não por meio da palavra, devolvendo cada uma das provocações com a palavra do Senhor, como eu e você devemos fazer, meus irmãos, da mesma maneira. Conhecendo todas as verdades do que Deus já fez na minha vida e na sua. Acontece para alguns irmãos, torna-se então novidade quando algumas coisas são tratadas aqui. Por quê? Porque ainda não se debruçou para estudar, não se debruça e não dedica tempo para a oração, porque o Senhor trata e nos aperfeiçoa. Essa é uma chamada de Pedro, meus irmãos, para um estado de alerta crítico que para os dias dele já existiu. Nós estamos há alguns séculos à frente do apóstolo Pedro e cada vez mais isso se intensifica. E aí a gente vê, eu gostei da musiquinha, depois eu queria conhecer a música inteira. Eu quero trabalhar, é da harpa? Ah, por isso que eu não conhecia. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, é isso? É essa? Por isso, meus irmãos, 3 coisas que Pedro nos ensina e que fazem total relação e conexão com o que Paulo já tratava ali em Romanos 12. Mente renovada pela palavra de Deus, conhecimento que liberta, abre os olhos e faz com que a gente caminhe, meus irmãos, não mais enfiando agora a mão no beicinho do leão, mas agora, meus irmãos, resistindo na fé, na firmeza da palavra, meus irmãos, porque cada uma das promessas do Senhor, todas elas hão de se cumprir, daquelas que ainda não se manifestaram. E a que mais nós temos esperança, falando agora dentre todas, é a volta do nosso Senhor, para que não só nos busque, mas coloque um fim nesta era, para que passemos a viver a era vindoura. Sabe, meus irmãos, diante de todas essas coisas que vimos aqui, de um estado de alerta, mente, isso me fez lembrar daquele ultimato. Hoje, 26 de julho, só que em 1945, os aliados mandaram um TUF lá para o Japão. Os japoneses não reagiram adequadamente, foram mal interpretados, se por vontade política ou não, se vontade de testar uma bombinha ou não, eu não sei. Sei que aquilo foi devastador. 2 cidades e os povoados ao redor foram devastados. Se você nunca estudou sobre esse período da guerra, meu irmão, se você nunca viu documentários, cenas, aquilo é terrível. Você vê pessoas caminhando com pedaços do rosto pendurados. Não é que está sem, a pele está pendurada. É terrível aquilo. Eu não consigo imaginar a dor que aquelas pessoas sentiram por conta da radiação de uma bomba atômica, dos que sobreviveram ao impacto de uma bomba atômica. E aí alguém pode dizer assim, bom, agora tem tratados, não é? E as bombas atômicas, o mundo tem medo, né? Agora de provocações, por exemplo, com o Irã, que está acontecendo nos Estados Unidos, e essas, a gente vê lá o presidente americano dando os ultimatos também, será que vai vir uma bomba, o que vai acontecer, e a política e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa, se a bomba de Hiroshima, se a bomba de Nagasaki foram
devastadoras, houve algo que a história da humanidade já presenciou que foi muito pior do que isso. Aí alguém pode dizer, é mesmo? E eu digo a você, é mesmo. Você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Você sabe o destino dela, o que Deus fez com ela? A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, fez com que chovesse naquele lugar, não é? Pedras, elementos de pedras, de enxofre, aquele lugar foi devastado. Você deve ter se lembrado de Ló saindo daquele lugar. Você talvez tenha se lembrado porque as pessoas acham que isso tudo é historinha da carochinha para contar para as criancinhas lá em cima, que a moça virou pedra de sal, aí vem a discussão, virou sal, o que é o sal? É o sal que saiu voando e matou a mulher, e aí um monte de coisa. E as pessoas esquecem da severidade daquele dia. A palavra diz que aquelas pessoas estavam casando, se dando em casamento, estavam fazendo negócio, trocando figurinha da Copa, estavam fazendo um monte de coisa. De repente, pegos de surpresa, veio a devastação da ira, a manifestação da ira do Senhor. Aí alguém pode dizer, pastor, mas isso, será que tem comprovação bíblica? Por 15 anos, um grupo de cientistas não crentes, um grupo de ateus, um grupo grande de cientistas ateus, estudaram uma específica região no Oriente. Muito específica, sabe por quê, meu irmão? Porque naquele lugar não cresce vegetação. Naquele lugar é um lugar árido e tem pedaços de tijolos, tem pedaços de ossos humanos, tem ossadas de pessoas ali e ninguém consegue entender o que houve naquele lugar. E então começaram a estudar. E veja, imagine que aqui o logo da igreja, não é? Só imagine, é exatamente este lugar. Todo o resto em branco que circula essa região, ela tem a sua vida, a sua flora, a natureza, tudo normal. Mas ali, exatamente ali, não cresce nada. É como se chove aqui, mas não chove aqui. Aí você fala, rapaz, o que está acontecendo? Por isso, um grupo de cientistas se enfiaram a estudar por 15 anos. E aí soltaram um documento, soltaram um artigo com a sua conclusão. E, meu irmão, a conclusão ela é devastadora, porque não é crente falando. É gente que não acredita em Deus. É gente que olha para a Bíblia e diz isso aí é coisa para bobos que ficam se enganando. E estes cientistas descrevem o que houve naquele lugar. E na descrição deles, eles dizem exatamente assim: a vida social daquela cidade seguia normalmente. Até que de repente todos foram pegos de surpresa. Você começa a olhar para o relato bíblico, você fala, o rapaz está pregando a palavra lá. E ele diz, meus irmãos, que tinham prédios ali que foram devastados, só sobrou pó, não sobrou o tijolo, só os tijolos da fundação estão lá. E aí tem osso de gente que está de um jeito, osso de gente que está do outro, e pela maneira como o osso está, eles percebem o que aquelas pessoas provavelmente estavam fazendo. Não tinha ninguém correndo, não tinha nada, mas estava como que num cenário que aparentemente estava normal. E aí eles vão descrevendo tudo o que acontece ali naquele lugar, e eles dizem o seguinte: o impacto sofrido naquela região é equivalente, o impacto sofrido naquela região é equivalente. O que é equivalente, irmãos? Mesmo peso, mesmo efeito, mesmo, não é, impacto, é equivalente à bomba atômica, mas não uma, não duas, como foi em Hiroshima e em Nagasaki, mas a 1000 bombas atômicas. O ser humano não criou 1000 bombas atômicas. Como pode aquele lugar ter sofrido um impacto equivalente a uma devastação causada por 1000 bombas atômicas? E não é um crente que está falando, irmão. Eu vou até soltar no grupo da igreja o periódico para vocês lerem. É muito importante, tem mais de 60 páginas, né? Tem que ter uma certa paciência. Mas vocês vão começar a ler ali. E sabe o que eles falam lá? Essa região que eles estão estudando se assemelha, porque ele não pode falar que é, né? Porque ele vai
ele não acredita, se assemelha à descrição da região onde o relato bíblico diz que ficava Sodoma e Gomorra. E só naquele pequeno lugar aconteceu o impacto de 1000 bombas atômicas, mas do lado, exatamente do lado, onde esse território, que biblicamente diz que era de Sodoma e Gomorra, não tem absolutamente nada. Sabe o que isso mostra para mim e para você, meus irmãos? A Bíblia, ela tem viabilidade histórica. A Bíblia não é um conjunto de historinhas para enganar e trazer medo para as pessoas, mas é a história da redenção da humanidade conduzida pelo Senhor, o Todo-Poderoso, e que deu um ultimato a essa humanidade caída e perdida, entregando o seu Filho. Depois de vários profetas, como diz ali Hebreus, no capítulo 1, muitos profetas falaram, mas Deus falou-nos uma única vez por meio do seu Filho. O que isso representa para mim e para você? É um ultimato. Se um ultimato de um conjunto de países provocou tamanha devastação, irmãos, o que está reservado para estes dias, que há de manifestar a ira do Senhor, é incompreensível para mim e para você. Se um pequeno lugar recebeu o equivalente a 1000 bombas atômicas, só porque Deus fez chover naquele lugar e disse que ia devastar e não sobrou nada ali. Quando o Senhor fala sobre o fim dos tempos, isso é muito sério. Por isso, meus irmãos, ainda aqui em 1 de Pedro, depois de Pedro dizer no versículo 9 o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Verso 10 diz assim: o Deus de toda graça, aleluia, porque nós não participamos da manifestação da ira por causa de Jesus, o Deus de toda graça, que os chamou, Deus nos chamou, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, o Senhor quem nos chamou, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ou seja, por este período que nós estamos vivendo, até o dia em que chegar o momento em que o Senhor nos recolher para a sua glória, durante um período de tempo, sofra um pouco, o Senhor os restaurará. A Bíblia diz: o Senhor os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O dia da volta do nosso Senhor Jesus, meu irmão, é o dia da completa redenção de todos nós que esperamos em Cristo. E a palavra do Senhor diz então que Ele nos restaurará. É como alguém que pega aquilo que estava quebrado e agora, de uma vez por todas, uma ação final, conclusiva, restaura. E Ele diz aqui então, não é? Confirmará. E o Senhor agora nos confirma na sua presença e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É o Senhor agora que coloca debaixo dos nossos pés um firme alicerce. Este agora, meus irmãos, a era futura, a era vindoura, como a palavra nos apresenta, essa é inabalável. Essa lá permaneceremos eternamente junto com o Senhor, e de uma maneira, meus irmãos, a não mais experimentar destes sofrimentos que agora, por um pouco de tempo, como diz Pedro, estamos sofrendo. Porque nesse período de tempo, palavras do apóstolo Pedro, assim como o ouro passa pelo fogo e é refinado, nós todos estamos sendo refinados pelo calor das provações, para que se prove a genuína fé que existe em cada um de nós e que o Senhor, que nos regenerou, em nós imputou para que nós dela experimentássemos. E isso resultará para todos nós glória, honra e louvor no dia de Cristo. É o que a palavra diz na 1 de Pedro. Portanto, meus irmãos, para todos nós que estamos nessa caminhada, devemos ter a mente preparada, com esperança no nosso Senhor Jesus, na sua volta. A mente preparada que nos permite agora fazer uma leitura dos tempos e então fazer com que a gente se mova em oração, porque olhando para esse mundo tenebroso, como tem um livro que assim chama, não é? Não sei quantos já leram esse livro. Esse mundo tenebroso, nós clamamos a Deus por socorro, por ajuda nas ações e contra coisas que possam acontecer contra a nossa própria vida. E estamos então alertas,
vigilantes por causa da mente que foi renovada pela palavra de Deus, e assim resistimos ao diabo pela fé, meus irmãos, pela convicção, a certeza acerca das coisas de Deus, porque nós conhecemos, elas foram encrunhadas na mente e agora elas tornam-se uma lente e permite que cada um de nós leia o mundo por meio desta lente, a palavra do Senhor, e agora enxergamos as coisas não como os olhos carnais enxergam, mas pelos olhos da fé, como o Senhor assim conduz a todos nós. Voltamos então lá para Romanos 12. Paulo disse assim no versículo 1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional de vocês, mente preparada, mente pronta, cingida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem forma desta era, mas transformem-se, não é, a metamorfose, pela renovação da mente, para que sejam capazes. Somente por meio de uma mente cingida, preparada, somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É da vontade de Deus que cada um daqueles que estão em Cristo compartilhem da sua gloriosa presença, da sua misericórdia eternamente. Por isso, meus irmãos, não somente hoje, para os fragmentos de graça que nós experimentamos, mas para quando se manifestar a graça que nós esperamos, porque estamos colocando toda a nossa esperança nessa graça que há de nos ser revelada quando da volta do Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro, nós experimentaremos por completo. Por isso, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina hoje é o estado de alerta, prontidão, e o que esta mente pronta, cingida e preparada gera, não é? No caminho de cada um de nós. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite e a lembrá-los que a nossa fé ela é racional, ela não é mitológica. Sodoma e Gomorra, meus irmãos, existiu, e por conta de todo o contexto que nós conhecemos biblicamente, ela foi destruída. A ciência passou um tempo lá estudando e comprova cada uma das coisas, não é? O que aqueles homens falam é como se tivessem caído meteoros vindos do espaço e vieram sobre aquele lugar, porque eles estão supondo, para tentar imaginar o que seria capaz de tamanho impacto. E quando chegaram em determinado momento da atmosfera, aquilo se explodiu, virando vários fragmentos e choveu pedras. A descrição daqueles homens, irmãos, é exatamente a descrição bíblica. E são cientistas que não creem na palavra de Deus. Isso mostra para mim e para você, meus irmãos, que nós não cremos, porque tem muito crente que está meio vai, não vai, sabe se fica, se vai, não é? A palavra de Deus é muito séria, é verdadeira, digna de crédito, e o Senhor nos livra de todas essas coisas em Cristo. Por isso, irmão, que nós todos tenhamos a mente cingida, preparada, alerta, para colocarmos a nossa esperança no lugar certo, para nos inclinarmos para a oração, porque estamos conscientes de tudo isso, e alertas para não cairmos nas ciladas daquele que circunda e tenta estragar a sua vida e te afastar do Senhor. Por isso, nessa noite, irmão, eu convido você a buscar o Senhor para que você tenha essa mente cingida, para que a nossa comunidade esteja em alerta, com a mente cingida, vivendo e caminhando como peregrinos que somos nesse lugar, e não como residentes aqui. A nossa pátria não é essa, é lá nos céus, junto com o Senhor. Por isso eu convido você a fechar os teus olhos onde você está, curvar a sua fronte, e nós vamos orar.